E aí, pessoal, voltamos aqui às nossas aulas. Um abraço aí para todos os alunos do primeiro ano do Centro de Ensino Frei Gil, Estreito do Maranhão. E nós estamos aí já há algum tempo em isolamento social e nós queremos aqui, junto com vocês, estar estudando aí mais um empolgante assunto que é do nosso currículo do primeiro ano do ensino médio. Então, um abraço aí para todos vocês que estão nos acompanhando e nós começamos aqui dando uma relembrada em nosso último tópico. No nosso último tópico, nós falamos sobre as sociedades teocráticas, aquelas nas quais o rei era considerado um deus ou alguém que representava os deuses. Então, as sociedades teocráticas, elas são sociedades agrícolas, sociedades com um forte crescimento demográfico, portanto, com demanda de produção de mais alimentos, com grandes obras para poder viabilizar a produção desses alimentos, porque geralmente eles estavam em territórios hostis, territórios que não eram tão propícios assim a aumentar a produção, então eles tinham que avançar, transformando territórios áridos ou inundados em territórios próprios para a agricultura. E nós, então, vemos essa organização do Estado para produzir essas grandes obras. O Estado, então, tem agora uma divisão de classes mais complexa, proporciona uma evolução técnica com produtos novos, com novos materiais, com novas formas de trabalhar a terra, e o poder estatal é enorme, o poder do Estado, o poder do governo. Como falei, o rei era considerado Deus ou um representante dos deuses. Assim, se os deuses criaram a terra, e o rei era representante desse Deus ou o próprio Deus, a terra pertencia ao rei, pertencia à família do rei, né? Então, a propriedade da terra passou de uma propriedade privada, inicialmente com a Revolução Agrícola, para uma propriedade estatal da terra. E todos os camponeses, pessoas que trabalhavam na terra, passaram a ser considerados pessoas que trabalhavam para o governo, um regime de servidão coletiva. E a ideologia era a grande explicação dessa dominação social. Ideologia é um conjunto de ideias pelas quais as pessoas convencem alguém, né? Então, nós temos aqui a ideologia religiosa como fator de dominação. As nossas principais civilizações que nós vamos estudar serão o Egito, a Mesopotâmia, aquelas civilizações ali da região da Palestina, né, os filisteus e os hebreus, e depois nós vamos para o Oriente, lá para a Pérsia, Índia, China, Japão. Nós vamos dar uma olhada geral aí nessas civilizações antigas que tinham esse sistema teocrático como seu sistema de produção, seu modo de produção. Então, vamos iniciar aí com o Egito. Vamos lá, gente boa, Egito. Eu gosto demais de estudar aqui sobre o Egito, por muitos fatores. Mas um dos principais fatores é esse aqui, ó. Era uma civilização africana. Uma civilização africana. Tá? Essa questão de ser uma civilização africana quase que passa abatido de uma forma geral. Você vê muito filme, e aí nos filmes, nas novelas, as pessoas são muito embranquecidas. Tá? Então, os egípcios eram uma civilização africana. Claro que a gente tem uma divisão bem, hoje, moderna, nós temos uma divisão bem grande ali na África, entre a África abaixo do Saara, do deserto do Saara, e a África acima do Saara, né? Então, aquela África subsaariana, que é abaixo do Saara, é uma África predominantemente negra, de pessoas negras, né? E acima do Saara há um semitismo ali, um outro tipo que também não é branco, né? Então,
Mas, de uma certa forma, há uma discussão no mundo acadêmico hoje sobre se os egípcios eram totalmente negros, né, dessa linha da África subsaariana, ou se os egípcios eram um povo mais mestiço, mas sem dúvida está descartado que eles não eram brancos. Tá? Então, mas há no cinema, há na história uma negação da africanidade do Egito. Parece que o pessoal não quer admitir de forma alguma que existe uma grande civilização na África, uma civilização que era a mais evoluída do mundo durante 5.000 anos. Então, quase que metade da história da humanidade, o Egito foi a principal nação do mundo, do planeta, e era da África, na África, né? E provavelmente tinha uma ligação com a raça negra, né? Assim a gente vê muito nessas imagens dos africanos, apesar de que os egípcios não se pintavam totalmente de preto, né? Por exemplo, quando eles iam se pintar as suas gravuras, eles pintavam os núbios como de preto, né? E eles pintavam assim meio marronzado, tá? Então eles talvez não fossem tão negros quanto os núbios, que é um povo que ficava um pouco abaixo, uma nação também importante, mas que ficava um pouco ali mais ao centro da África. Então, já os líbios, que é aquele povo ali da atual Líbia, Marrocos, Argélia, habitavam essa região, os egípcios pintavam de branco, não, bem clarinho. Já eles mesmos eles pintavam meio marronzado, né? Então, os egípcios, na visão deles mesmos, eles não eram nem núbios e nem líbios. Então, mas na África se levanta muito essa questão da negritude dos egípcios, que é uma afirmação aí do movimento que eles chamam de pan-africanismos. Bom, de qualquer forma, uma civilização de 5.000 anos que torna o Egito uma das mais longevas da história humana. Uma civilização complexa e de alta tecnologia. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha só, o Egito faz parte de uma região que a gente chama de crescente fértil. Crescente fértil porque o seu formato no mapa vai dar um formato de lua crescente, né? Então, o crescente leva esse nome porque, localizada entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, tem um formato de uma lua crescente. Foi nessa região que se desenvolveu as primeiras grandes civilizações sedentárias da humanidade, que passou pela Revolução Agrícola e depois pela Revolução Urbana, que é uma característica dessas sociedades que nós vamos estudar agora, são a centralidade nas cidades, tá ok? Então, vamos lá. Egito, Heródoto, o pai da história, o cara que escreveu o primeiro livro de história conhecido aí, com esse nome, ele definiu o Egito assim: o Egito é um presente do Nilo. Você vê aqui, ó, o Rio Nilo, um dos mais longos da Terra, né? E ele produz, no meio de uma área deserta, um vale muito fértil, onde ele traz aqui sedimentos lá do centro da África e vai fertilizando essas margens do rio, especialmente por conta das suas enchentes. Quem mora aqui na nossa região tem dificuldade de entender essa questão de vazante. Vazante, o rio enche, inunda ali aqui à beira do rio, e depois, quando o rio vaza, aquela região que estava alagada, ela fica muito fertilizada, muito adubada. Segundo pessoas aí com quem eu conversei aí que praticam essa roça de vazante, quem planta na vazante colhe até 10 vezes mais do que quem planta no sequeiro, que é como chama aí a região que não tem essa fertilização natural das enchentes. Então, o Egito teve sua vida ligada às águas desse rio, do rio Nilo, e aos seus períodos de cheia, durante os quais o solo das margens é fertilizado, tornando possível o desenvolvimento de uma agricultura capaz de sustentar enormes contingentes
populacionais. Por isso, na antiguidade, o Egito era conhecido como celeiro do Oriente, onde produzia o alimento não só para eles, mas eles comercializavam demais, produziam realmente muito, caravanas e caravanas cheias de trigo, cevada, todo tipo de cereais saíam do Egito para abastecer todo o Oriente. Toda essa região aí era abastecida com produtos produzidos no Vale do Nilo, um vale fértil realmente extraordinariamente. Muito bem. Agora, o Egito não era uma civilização única. O Egito ele teve um processo de evolução, né? O pessoal ia formando ali aquelas primeiros agrupamentos de pessoas, eram as aldeias. Essas aldeias iam crescendo a população, iam se dividindo. Aquelas aldeias que falavam ali o mesmo dialeto formavam as tribos. E essas tribos elas passam a se juntar em ocasião de guerra, em ocasião de conclaves religiosos. Então, aquelas tribos elas eram chamadas de nomos. Né? O desenvolvimento dos nomos, que são os primeiros vestígios de organização por nação, por afinidade nacional, ele decorre exatamente dessas questões. Expansão agrícola, obras de irrigação e drenagem. Então, esses reinos, por conta dessa demanda de obras, esses nomos acabam se juntando e formando dois reinos. Então, mais ou menos aí por volta de 3.500 a.C., se forma esses dois reinos, o reino do Alto Egito e do Baixo Egito. Isso foi, então, em volta de 3.500 a.C., né? E aí, por volta de 3.100 a.C., vai ter a unificação desses dois reinos, né? Quem assistiu, acompanhou aí aquela novela dos 10 Mandamentos, sabe que um dos títulos que dava ao faraó era o Senhor das Duas Coroas, né? Então, exatamente isso aí, as duas coroas, a coroa do Alto Egito, né, que é essa parte aqui do Nilo, que você olha aqui e pensa assim, não, mas aqui está embaixo, no mapa. Mas essa é a nossa concepção, está olhando o mapa dessa natureza com o norte em cima, né? Mas não é assim, basicamente. Então, a gente olha aqui mais ou menos o fluxo do rio. Então, quando o rio está mais perto da nascente do rio, é o Alto Egito. E aqui, perto do delta do Nilo, né, está aí o Baixo Egito, né? É interessante o negócio. O delta aqui, esse delta do Nilo, é o maior do mundo, né? Você sabe onde fica o segundo maior do mundo? Aqui no Maranhão, né? Divisa do Maranhão com o Piauí, segundo delta do mundo, o delta do Parnaíba, né? Delta é assim, o rio vai chegando perto do mar e ele se divide em um monte de braços, né, que formam uma espécie de um triângulo aqui, né? E esse triângulo era a letra delta dos gregos, por isso é chamado de delta. Então, no ano 3100, mais ou menos, houve a unificação. Menes I, ele conquistou aí, o Baixo Egito e unificou as duas coroas. Então, a coroa branca aqui do Alto Egito e a coroa vermelha do Baixo Egito. Então, ele usava as duas coroas. Então, o Senhor das Duas Coroas é o reino unificado do Egito. Então, Ciro Flammarion Cardoso, que é um dos principais historiadores do Brasil, ele divide a história do Egito a partir do faraó Menes I em 8 épocas distintas. Tá aí essas 8 épocas, aí é só para você saber um estudo mais aprofundado, tal, saber localizar direitinho os acontecimentos, tá bom? A gente nem vai entrar em pormenores dessa divisão aqui, mas uma coisa interessante para você olhar é a quantidade de tempo que esse reino vai prevalecer aqui. Ó, gente, é muito tempo realmente uma nação ela passar assim, no topo do mundo, né? Muitos anos. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos hoje ele é a principal nação do mundo, mas ele tem o quê? Os Estados Unidos tem 200 e poucos anos. Então, não é uma civilização antiga. Tá? Nós temos aí uma civilização aqui que passou milhares de anos realmente no topo das principais civilizações do mundo. Então,
Como era a economia do Egito? Bom, a economia do Egito era essencialmente agrícola e comercial, né? Eles produziam, cultivavam muito linho, algodão, do qual faziam tecidos, né? A vinha, do qual a uva do qual fazia o vinho, e cereais, né? Cereais os mais diversos, né? Como o trigo, a cevada e outros, né? Eles também produziam muito a oliveira, tá? Do qual tira o azeite de oliva, né? Essa árvore milenar. Então, eles utilizavam animais nesse período, como o boi, o asno, né? O jumento, mas existiu também a criação de carneiros, cabras e gansos. O uso do cavalo só aconteceu no Nono Império, tá? Então, e o camelo, animal símbolo da civilização egípcia, só foi utilizado na época de Ptolomeu. Hoje você olha lá, o Egito fala muito de camelo, mas só quando os gregos dominaram ali o Egito é que começou a se usar o camelo trazido lá do Oriente. Tá? Então, foi uma época, a economia então era basicamente agrícola, a agricultura era a base da economia, mas existia também uma pequena quantidade de indústria de cerâmica, a mineração e as indústrias têxtil para produzir tecidos. Tá? Então, essa era a economia. Vamos passar à sociedade. Os egípcios eram divididos em várias classes sociais. Você vê aqui esse exemplo da pirâmide, que não é só porque é o Egito que a gente está colocando a pirâmide, mas a questão da classes, né? Uma superior à outra. Então, lá na base da sociedade estavam os camponeses. A maioria da população do Egito era de camponeses, a pessoa que trabalhava na terra. Eles não eram donos da terra e trabalhavam para o faraó, né? Sob a supervisão dos escribas, aqui, que eram funcionários públicos, e também debaixo da autoridade dos militares. Quase que no mesmo patamar dos servos, dos camponeses, estavam os escravos. Geralmente estavam sendo colocados para trabalhar em grandes obras, na construção de cidades, nas construções das barragens, nas construções das pirâmides, nas construções dos armazéns, que era super importante o armazém nesse momento para guardar alimentos, né? Numa categoria intermediária estavam os militares, os comerciantes e os artesãos, populações essencialmente urbanas, tá? Que trabalhavam muito aí com a comercialização de produtos, tanto interno quanto externamente, e a fabricação de objetos. O artesão era muito importante. Fabricava de tudo, né? Mas manualmente, claro, né? E então, bem quase coladinho com o faraó, aqui estava a família do faraó, os nobres, os sacerdotes, que vão ter esse papel primordial na questão da ideologia, né, da explicação ideológica da sociedade, e os escribas, que eram funcionários públicos, pessoas que sabiam aí manusear a escrita e fazer a contabilidade do reino, né? E, acima de todos, estava o faraó, no caso do Egito, esse semideus aqui, o próprio Deus encarnado, o Horus vivo, como eles chamavam. Tá? A gente vai falar sobre essa questão do Horus. Uma paixão particular minha é essa questão da mitologia egípcia. Tá? Mitologia egípcia. Aqui cabe uma reflexão seguinte. Muitas vezes a gente tem uma visão popular de que mito é uma mentira. Fala uma coisa... isso é um mito, quer dizer, é uma mentira. É um senso comum dizer que mito significa mentira. Mas, para nós, historiadores, mito não é necessariamente mentiroso. Né? O mito, para nós classificarmos como mito na história, é uma narrativa de caráter simbólico imagético que procura explicar e demonstrar a origem das coisas, os fenômenos da natureza, os conhecimentos que se quer escondidos e justificar a organização social, política e econômica. A diferença entre um mito e uma coisa mais
científica ou filosófica, é que o mito ele não tem nenhuma comprovação, nem lógica e nem experimental. Tá? O mito simplesmente ele é para se acreditar. Tá? Daí deriva que, às vezes, o historiador, quando ele se refere a muitas coisas que são teológicas, que são desse campo do acreditar, muitas vezes nos livros de história, os historiadores referem-se a eles como mitos, de maneira que as pessoas tendem a ter uma certa ojeriza ao historiador de uma forma particular e dizer geralmente que o historiador é um ateu, que o historiador não acredita em nada, que o historiador é contra Deus, que o historiador é isso e aquilo outro. Necessariamente não é isso, é questão de classificação. Então, o historiador, ele coloca as explicações que não são científicas e nem filosóficas como mitos. Quer dizer, é uma explicação diferente, que demanda crença para se considerar aquilo verdadeiro ou não. Tá? Então, quando nós falamos de mitologia, o historiador não julga, o historiador só classifica. Ele não julga como certo nem como errado, mas classifica como diferente de uma explicação científica ou uma explicação filosófica. É claro, a mitologia egípcia é muito complexa. Tá? É muito complexa, tem tantas coisas, é uma explicação realmente, é uma explicação cósmica realmente grandiosa, né? Mas, popularmente, a gente se preocupa muito, quando fala em mitologia, nos deuses. Então, aqui está um pouco dos deuses egípcios, né? Os principais deuses egípcios. Né? Na verdade, deuses têm milhares e milhões de deuses na mitologia egípcia. Mas aqui nós temos, então, aqueles que eram objetos de adoração. Né? Tem uma coisa interessante... Tem um filme bem interessante que eu vou recomendar para vocês aqui, é esse aqui, Deuses do Egito. Tá? Ele tem no YouTube aí de gracinha para você assistir. Até uma recomendação aí para você ver e assistir, comentar com seus amigos, comparar com explicações de outras mitologias sobre várias questões. Então, Deuses do Egito é a minha atividade para vocês aí, alunos do primeiro ano do Centro de Ensino Médio Frei Gil. Então, vamos lá, vamos estudar mais sobre isso aí. Tá? Então, tem muita ali naquele filme essa questão da mitologia, a origem do mundo, como é que se viu o mundo, como é que se explicava o mundo. Então, tem muita coisa legal demais para você assistir. Você que gosta aí desse negócio de Marvel, de DC Comics, essa mitologia moderna, que nada mais é do que uma mitologia moderna. Tá? A mitologia egípcia era esse mundo aí do pessoal de acreditar em heróis, né? O mais impressionante deles era esse aqui, ó. O pessoal gostava demais, era o mais popular entre os egípcios. O Horus era o deus falcão, deus que governava o Egito. Né? Então, na verdade, era uma questão que se dizia que ele estava governando o Egito o tempo todo. Né? Cada faraó era uma encarnação do Horus vivo, do rei Horus. Né? E, acima de todos, estava o Ra, que é o deus do sol, deus criador do mundo, criador do Egito. Necessariamente não é o criador do universo. Tá? Tem aí uma historiazinha do Atom, né, e do Ra, que é interessante, eles vão se unificar, tipo aquele negócio do Goku, que é a fusão, né? E o pessoal se junta ali, 2 daqueles Saiyajins e vira um Super Saiyajin lá. Não sei como é que classifica esse negócio aí, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O Atom e o Ra vão se unir, vão formar o universo, e aí de onde vem aquela palavra átomo, né? O cara que criou as partículas do universo, e foi juntando tudo aí. O Ra criou o planeta Terra, e especialmente o Nilo e o Egito. Então, está aí toda essa mitologia fantástica, muito legal para você estudar, e super interessante a explicação dele sobre o universo. Tá? Mas eu queria enfatizar ainda
essa questão do conhecimento técnico e tecnológico. Os egípcios desenvolveram demais as ciências, ainda que nessa época essas ciências fossem muito misturadas com a crença religiosa, a teologia. Tá? Não tinha no Egito nenhum conhecimento que eles não estivessem misturando com crenças religiosas. Então, mas, independente disso, tirando isso, a gente vai observar uma evolução técnica tremenda na civilização egípcia. Os egípcios desenvolveram muita aritmética, matemática, geometria, desenvolveram também a astronomia, identificação, que a astronomia é o estudo dos astros, identificação das estrelas, dos planetas. Eles tinham um calendário solar com 365 dias. Desenvolveram a medicina enormemente, graças ao conhecimento que eles tinham do corpo humano, porque eles dissecavam o corpo humano na questão da mumificação, tá? Preparar o corpo para a eternidade. Veja como estava ligado uma coisa com outra. A medicina avança muito porque o pessoal tem que mumificar o corpo. E por que eles têm que mumificar o corpo? Para preparar esse corpo para quando o cara ressuscitar, voltar à vida. Aí tá lá, ele vai achar o corpo dele lá do jeitinho que era antes, E, inclusive, se enterrava o cara com suas riquezas, que era para garantir que, quando ele voltasse, ele continuasse rico, E outra coisa que era interessante, eles escondiam esses corpos, muito bem escondidos, dentro de uma sepultura, e nós temos a mais clássica dessas sepulturas para os reis muito poderosos, eles faziam aquelas pirâmides enormes. Então, ali tinha um monte de entrada falsa, salas em que se parecia que estava o corpo do faraó e não estava, que ali é para enganar algum espírito que quisesse roubar e encarnar no corpo do faraó. Mas aí só mesmo o faraó saberia onde estava ali o seu corpo enterrado de verdade. Então, o pessoal que ia enterrar o corpo do faraó, depois era executado para não revelar o segredo para ninguém. Tá? Os segredos da escrita egípcia os sinais da escrita egípcia são chamados de hieróglifos. Tá? Quando um professor de vocês vai ler um trabalho de vocês com aquela letra horrível de vocês, eles gostam de dizer isso. Essas letras estão parecendo uns hieróglifos. Quer dizer, eram sinais bem assim, indefinidos mesmo, bem difícil. A língua egípcia ela só foi decifrada no século XIX, 18 e 19, bem, quando as tropas de Napoleão Bonaparte encontraram aí, tinha um estudioso entre a tropa de Napoleão Bonaparte, eles encontraram a Pedra de Roseta, que permitiu, a Pedra de Roseta tinha um texto lá do Egito Antigo em 3 línguas, E aí permitiu-se traduzir do egípcio hieróglifo antigo, para o grego e depois para o francês e as línguas modernas. Então, essa língua era bem difícil, era uma língua por ideogramas, então eles escreviam geralmente em papiro, mas escreviam também muito em paredes, monumentos, pedras, etc. Bom, eles desenvolveram também muito a arquitetura, a escultura, a pintura e a literatura. São as principais artes dos egípcios. Eles desenvolveram nesse campo de arte aqui. Você sabe que existem 7 tipos de arte diferentes modernamente. Mas entre eles desenvolveram essas 4 principalmente. O Egito tem cerca hoje de 80 pirâmides. Você geralmente vê falar naquelas 3 principais. Bom, mas são cerca de 80. As pirâmides destinavam-se aos túmulos dos faraós e seus familiares. Outra questão que desenvolveu bastante no Egito foi a questão das coisas de utilidade doméstica. As bebidas, produziram muitas bebidas, inclusive cerveja. O pessoal hoje bebe cerveja, não sabe tanto que isso é antigo. Então, cerveja, vinho, as bebidas destiladas, que são mais ou menos assim um tipo de uísque, de essas coisas assim, também tinham
seu lugar aqui entre os egípcios, mas principalmente a cerveja e o vinho. Produtos de estética, para beleza, alisamento de cabelo, produtos para pele, tá? E tinha diversos aí, né? E bem famosos aí, o quanto que a rainha Cleópatra usava produtos de estética, tanto para a pele, como para o cabelo, como de maquiagem, né? Maquiagem. Os egípcios eram craque em negócio de maquiagem, tá? Produtos culinários para a cozinha, para o desenvolvimento disso tudo, é técnica, gente, é química, é física, é ciência, tá? O vestuário, que eles valorizavam extremamente os tecidos e os alvejantes para limpar os tecidos. A higiene era algo realmente extremo. O egípcio tinha uma mania de limpeza, limpar tudo, né? Tirar o pó, limpar, lavar, alvejar, deixar branco, deixar limpo. Então, eles tinham realmente uma tara por isso enorme. Instrumentos e objetos de utilidade agrícola, de utilidade doméstica e de utilidade comercial. Então, galerinha, povo aí do primeiro ano do Centro de Ensino Fregil, isso aí muito mais é o Egito Antigo. Vamos dar uma olhadinha aqui no filme bacana, Deuses do Egito, uma atividade bacana demais para todos vocês, tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Quero dar um abraço aí a todos vocês, que estamos com saudades. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Tchauzinho.